A pressão constante para atender às expectativas dos outros pode se transformar em correntes invisíveis, aprisionando nossa mente e drenando nossa energia. Você já se sentiu exausto, não por causa de um dia cansativo no trabalho ou de uma rotina extenuante, mas pela inquietação de carregar o peso das opiniões alheias. Essa luta interna, essa batalha invisível, é mais comum do que se imagina. E é exatamente aí que o estoicismo surge como uma luz, um farol que nos guia para fora dessas sombras sufocantes. Neste vídeo, explorar como desapegar-se das expectativas externas pode nos libertar e trazer uma leveza ao nosso ser. Através de práticas estoicas simples, mas profundas, você descobrirá como priorizar sua paz interior pode revolucionar sua vida. Cada dica a ser discutida funcionará como uma libertação, um convite para quebrar essas correntes que nos mantêm presos à necessidade de aprovação. O tom aqui será reflexivo, mas provocador, instigando você a rir da ironia, de se importar tanto com o que os outros pensam, enquanto ignora a sua verdadeira essência. Prepare-se para uma jornada que não apenas promete, mas entrega clareza e ação. Falaremos sobre como reconhecer que muitas coisas estão além de nosso controle, como agir com leveza em situações de pressão e, mais importante, como treinar o desapego em nossa rotina diária. Este conteúdo não é apenas filosófico, é um manual prático para transformar seu cotidiano para viver de forma consciente. Agora, vamos à lista das 8 práticas estoicas que nos ajudarão a trilhar esse caminho de libertação. 1. Isso não é meu problema. Liberte-se do desgaste emocional. 2. Reduzir a importância das opiniões alheias. Viva conforme sua essência. 3. Treinar o desapego. Fortaleça seu espírito através de pequenas renúncias. 4. Aceitação do incontrolável. Reconheça a realidade como ela é. Agir com firmeza e leveza, mantenha a calma em meio ao caos. Desapegar da imagem que se tenta manter. Busque sua autenticidade. Evitar discussões inúteis. O silêncio é um poderoso aliado. 8. Aprenda a selecionar o que merece sua atenção. Ao final de nossa reflexão, você não apenas entenderá os princípios estoicos, mas sentirá uma mudança interna. Sinta a leveza que vem da liberdade emocional e a força que advém de viver para si mesmo, e não para os outros. Reflita sobre isso e busque sua transformação pessoal. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, e essa jornada de autodescoberta e libertação ressoa com a sua busca por paz, por favor, curta o vídeo e compartilhe com quem, você sabe, precisa urgentemente ouvir isso. Compartilhe com aqueles que ainda se sentem acorrentados pelas expectativas alheias e ajude essa mensagem a alcançar mais corações e mentes. Continuando nossa jornada rumo à liberdade interior, já exploramos a arte de discernir o que é genuinamente nosso problema, a imperiosa necessidade de reduzir a importância das opiniões alheias, e o poder transformador de treinar o desapego em pequenas renúncias. Cada um desses passos é um elo que se quebra nas correntes invisíveis que nos prendem. Agora, vamos aprofundar ainda mais, mergulhando em outras práticas estoicas, que, quando incorporadas à nossa vida, desvendam caminhos para uma existência mais leve, autêntica e inabalável. 4. Aceitação do incontrolável. Reconheça a realidade como ela. Esta é talvez a pedra angular de toda a filosofia estoica, a ideia central que, se verdadeiramente compreendida e vivida, tem o poder de revolucionar nossa relação com o mundo e, consequentemente, com as expectativas alheias.
Falo da aceitação do incontrolável. Muitos de nossos sofrimentos e ansiedades nascem não dos eventos em si, mas da nossa resistência a eles, da nossa teimosa insistência em tentar controlar o que está fundamentalmente fora do nosso domínio. Pense comigo. Quantas vezes você se pegou remoendo a opinião de alguém sobre você? Ou tentando desesperadamente mudar a percepção que outra pessoa tem do seu trabalho, da sua aparência, da sua vida? Quantas vezes você se sentiu exausto por se esforçar em moldar a realidade externa para que ela se encaixasse nas suas expectativas, ou pior ainda, nas expectativas que você acredita que os outros têm de você? O estoicismo nos convida a fazer uma distinção radical, porém libertadora: o que está em nosso controle e o que não está. Epícteto, um dos grandes mestres estoicos, ensinava que existem coisas sob o nosso poder e coisas que não estão. Sob o nosso poder estão as nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões. Em suma, tudo o que é ação da nossa própria mente. Fora do nosso poder estão o nosso corpo, as nossas posses, a nossa reputação, os cargos que ocupamos. Em suma, tudo o que não é ação da nossa própria mente. A grande maioria das expectativas que os outros projetam sobre nós, e até mesmo as nossas próprias projeções sobre o que deveríamos ser para agradar, caem categoricamente na categoria do incontrolável. Você não pode controlar o que seu chefe pensa do seu desempenho, apenas o seu esforço e a sua entrega. Você não pode controlar o que seus amigos acham das suas escolhas de vida, apenas a coerência de suas decisões com seus próprios valores. Você não pode controlar as críticas aleatórias de estranhos nas redes sociais, apenas sua reação a elas. Resistir a essa realidade é como tentar nadar contra uma correnteza furiosa. Você se cansa, se debate, se desespera, mas a correnteza permanece, inabalável. A aceitação, contudo, não é passividade ou resignação. Não é desistir de agir. Pelo contrário, é a mais alta forma de inteligência e estratégia. É reconhecer que, ao invés de desperdiçar sua energia vital lutando contra o que não pode ser mudado, você deve direcionar toda essa força para o que pode ser mudado: sua própria mente, suas atitudes, seus julgamentos. Imagine a leveza que virá quando você, finalmente, soltar o cabo de guerra com a realidade. Quando um comentário negativo sobre você surgir, ao invés de se contrair e tentar justificar-se ou mudar a percepção alheia, você simplesmente reconhece: essa é a opinião dele. Está fora do meu controle. Quando você não for reconhecido por um esforço que fez, ao invés de remoer a injustiça, você pensa: o reconhecimento deles está fora do meu controle. Minha satisfação vem do meu próprio esforço. Essa prática nos liberta de um fardo invisível, mas esmagador. Não é sobre se tornar indiferente ao mundo, mas sobre se tornar invulnerável às suas turbulências. É sobre construir uma fortaleza interna onde a paz reside, intocada pelas tempestades externas. Ao aceitar o incontrolável, você para de dar poder àquilo que não pode ser influenciado, e resgata seu poder sobre aquilo que verdadeiramente importa: sua serenidade e sua integridade. A aceitação do incontrolável é um convite para você olhar para as suas preocupações e perguntar: isso está em meu controle? Se a resposta for não, então o sábio é soltar. Soltar significa não se apegar emocionalmente ao resultado, não permitir que a mente seja assaltada pela ansiedade, e não desperdiçar energia em tentar mover montanhas com as mãos nuas. A montanha estará lá, mas sua paz não será abalada por ela. Essa é a verdadeira liberdade, um passo gigantesco em direção a uma vida vivida para você mesmo. Agir com firmeza e leveza. Mantenha calma em meio ao caos. Após compreender a dicotomia do controle,
surge a questão prática. Como devemos agir diante do que nos é apresentado, especialmente quando as expectativas alheias são como ventos que tentam nos empurrar de um lado para o outro? A resposta está em agir com firmeza e leveza. Esta não é uma contradição, mas uma simbiose poderosa de virtudes estoicas que nos permite navegar pelas complexidades da vida moderna sem sermos tragados pelo turbilhão das pressões externas. Agir com firmeza significa ter clareza sobre seus valores, seus princípios e suas escolhas. É a capacidade de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando a maré das expectativas alheias tenta te puxar para o fundo. É tomar decisões alinhadas com sua bússola moral interna, e não com o aplauso ou a condenação da multidão. Pense em Sêneca, que falava sobre a importância de viver de acordo com a razão e a natureza, sem se deixar abalar pelas opiniões volúveis. Firmar-se é ter a coragem de dizer não, quando seu sim comprometeria sua integridade, sua paz ou seu propósito. É defender suas convicções com serenidade, não com agressividade. Mas a firmeza sozinha pode se tornar rigidez, teimosia ou até arrogância. É aí que entra a leveza. A leveza, nesse contexto, não é sinônimo de superficialidade ou falta de compromisso. É o contrário. É a ausência de apego ao resultado, a capacidade de agir com empenho total, mas sem a tensão da necessidade de aprovação ou do medo do fracasso. É o desprendimento do ego em relação aos frutos da sua ação. Imagine a cena. Você está diante de uma decisão difícil que impacta diversas pessoas e todas elas têm uma expectativa diferente sobre o que você deveria fazer. Se você age apenas com firmeza, pode parecer intransigente, insensível. Se age apenas com leveza, pode ser visto como volúvel, sem convicção. A união das duas é a maestria. Agir com firmeza e leveza significa que você fará o que é certo, o que é razoável e o que está alinhado com seus princípios, independentemente das reações. Se as pessoas aplaudirem, ótimo, mas isso não te eleva. Se elas criticarem, você entende que isso está fora do seu controle e não permite que te abale. A leveza te permite rir da ironia de tentar agradar a todos, e a firmeza te dá a base para não tentar. No cotidiano, isso se manifesta de diversas formas. Quando você precisa dar um feedback honesto e impopular no trabalho, você o faz com a firmeza da verdade e a leveza de quem sabe que a reação do outro não é sua responsabilidade. Quando você escolhe um caminho de vida diferente do esperado pela sua família, você o faz com a firmeza de quem conhece seu propósito e a leveza de quem não se desespera pela aprovação imediata. A firmeza te protege do vento das opiniões alheias. A leveza te impede de se tornar pesado e amargurado com as adversidades. É a dança entre o fazer e o soltar, entre o compromisso com a virtude e o desapego dos resultados. É entender que seu valor não é definido pelo olhar do outro, mas pela sua própria conduta. Para cultivar essa habilidade, precisamos praticar o premeditar os males, ou premeditatio malorum, uma técnica estoica que nos prepara mentalmente para cenários adversos. Ao imaginar as possíveis críticas, as desaprovações, as frustrações que podem surgir de nossas ações firmes, podemos ensaiar mentalmente nossa resposta com leveza. Assim, quando a situação real se apresentar, nossa mente já estará preparada e nossa paz mais resiliente. Haja com a convicção de uma montanha, mas com a flexibilidade de um bambu que se curva ao vento sem quebrar. É o paradoxo do guerreiro estoico, inabalável em seus princípios, mas sereno e desapegado em sua jornada.
6. Desapegar da imagem que se tenta manter. Busque sua autenticidade. Esta é talvez a mais desafiadora das práticas para a maioria das pessoas na era moderna, dominada pelas redes sociais e pela incessante curadoria de uma persona pública. Falo de desapegar da imagem que se tenta manter. O que você mostra ao mundo é, muitas vezes, uma construção elaborada, lapidada cuidadosamente, para se encaixar nas expectativas dos outros, para gerar aprovação, para evitar julgamentos. Essa imagem, porém, é uma prisão de ouro. Ela não apenas drena sua energia, mas te afasta de quem você realmente é, te condenando a uma vida de constante performatividade. Pense na exaustão que vem de tentar ser o filho perfeito, o profissional incansável, o amigo sempre disponível, o parceiro ideal, o cidadão politicamente correto, o influenciador com a vida invejável. Cada papel exige um esforço consciente para manter uma fachada, para esconder vulnerabilidades, para projetar uma perfeição que não existe. A verdade é que ninguém é perfeito. Ninguém consegue atender a todas as expectativas de todos, e tentar fazer isso é uma receita certa para a ansiedade, o estresse e uma profunda sensação de vazio. O estoicismo nos convida a uma radical honestidade conosco mesmos. Qual é o seu verdadeiro eu? Quais são seus valores, seus medos, suas aspirações, seus defeitos? Marcos Aurelius, em suas meditações, frequentemente se lembrava da transitoriedade da vida e da futilidade de buscar a glória ou a aprovação externa. Ele se concentrava em agir com virtude, não para ser visto como virtuoso, mas para ser virtuoso. Desapegar da imagem que se tenta manter é um ato de coragem. É a bravura de derrubar as paredes da sua própria prisão e revelar sua verdadeira face, com todas as suas imperfeições e singularidades. É a libertação de parar de se preocupar com o que os outros pensarão de você, se você falhar, se você for vulnerável, se você disser não. É a paz que vem de viver em alinhamento com sua essência, e não com o ideal imposto de fora. O paradoxo é que ao parar de buscar a aprovação dos outros, você se torna muito mais atraente e autêntico. As pessoas são atraídas pela verdade, pela genuinidade. Quando você se desapega da sua imagem, você se abre para conexões mais profundas e significativas. Você atrai quem te aprecia por quem você é e não por quem você finge ser. Como praticar isso no dia a dia? Comece com pequenas renúncias à perfeição. Permita-se não ter todas as respostas. Admita que você não sabe algo. Peça ajuda. Mostre uma falha ou uma vulnerabilidade genuína. Observe como o mundo não desmorona. Observe a leveza que surge quando você não precisa mais carregar o peso de ser impecável. Pare de editar suas palavras para agradar a todos. Pare de vestir-se ou consumir coisas apenas para impressionar. Pare de ir a lugares ou fazer atividades que não te interessam apenas para manter uma determinada imagem social. Questione-se: estou fazendo isso por mim ou pela imagem que quero projetar? A autenticidade não é uma pose, é um estado de ser. É a sua alma respirando livremente. Ela exige coragem, sim, pois implica em aceitar que nem todos vão gostar do seu verdadeiro eu. Mas para o estoico, a virtude é o único bem, e viver em conformidade com sua natureza é a mais alta virtude. E qual natureza pode ser mais sua do que a sua própria? Liberte-se do seu próprio palco imaginário. O público real está muito mais interessado em um ser humano genuíno do que em um personagem perfeito.
E o mais importante, você estará muito mais feliz consigo mesmo em sua própria pele. 7. Evitar discussões inúteis. O silêncio é um poderoso aliado nesta jornada de libertação das expectativas alheias. É crucial aprender a economizar sua energia mental e emocional. Um dos maiores drenos dessa energia é o engajamento em discussões infrutíferas, aquelas que não levam a lugar algum, que são movidas pelo ego ou pela teimosia e que, no fim das contas, apenas inflamam ânimos e criam ressentimento. Por isso, a sétima prática é evitar discussões inúteis. Quantas vezes você se viu preso em uma troca de argumentos interminável nas redes sociais, em um almoço de família, ou até mesmo com colegas de trabalho, sobre um assunto que você sabia, no fundo, que jamais seria resolvido? Quantas vezes, após essas discussões, você se sentiu exausto, irritado ou com a sensação de ter desperdiçado um tempo precioso que poderia ter sido dedicado a algo mais construtivo ou, simplesmente, à sua própria paz? O estoicismo nos ensina a ser seletivos com nossas batalhas. Epicteto dizia: é impossível começar a aprender o que se pensa que já sabe. Discutir com alguém que não está aberto a ouvir, que busca apenas validar sua própria opinião, ou que está preso em um ciclo de emoções, é como tentar ensinar um porco a cantar. Você perde seu tempo e irrita o porco. A sabedoria está em discernir quando uma conversa é uma oportunidade para crescimento mútuo e quando é apenas um poço sem fundo para sua energia. O silêncio, nesse contexto, não é fraqueza. É uma manifestação de força interior e autocontrole. É a capacidade de observar a tempestade sem se deixar ser levado por ela. É a virtude de saber quando se calar, mesmo que você saiba que está certo. Porque, para o estoico, o objetivo não é vencer uma discussão, mas manter a serenidade da mente e agir com sabedoria. A vitória, aqui, é a preservação da sua paz. Pense em Marcos Aurelius, o imperador filósofo que tinha que lidar com todo tipo de pessoas e opiniões em seu vasto império. Ele compreendia que nem toda palavra necessita de uma resposta, nem toda provocação merece uma reação. Seu diário interno, as meditações, é um testemunho da sua busca incessante por manter a equanimidade em meio ao caos. Ele se lembrava de que o comportamento dos outros está fora do seu controle, mas a sua reação a ele não. Como praticar isso no cotidiano? Primeiro, desenvolva a arte da observação. Antes de se engajar, observe a natureza da discussão. Ela é sobre fatos ou opiniões? O outro lado está realmente buscando entender ou apenas impor? Há alguma chance de que algo produtivo saia disso, ou é apenas uma disputa de egos? Se a resposta for a segunda opção, simplesmente não entre. Segundo, aprenda a usar frases de desengajamento corteses. Compreenda o seu ponto de vista. Essa é uma forma interessante de ver as coisas. Agradeço por compartilhar sua opinião. Ou concordamos em discordar, são ferramentas poderosas. Elas reconhecem o outro sem te obrigar a ceder seu terreno ou a se envolver em uma batalha inútil. Terceiro, lembre-se do custo. Cada minuto gasto em uma discussão inútil é um minuto roubado da sua paz, do seu propósito, do seu tempo com quem você ama ou com você mesmo. Seu tempo e energia são seus recursos mais valiosos. Proteja-os. Evitar discussões inúteis não significa ser passivo ou permitir injustiças. Há momentos em que é necessário levantar a voz e defender princípios. Mas essas são as raras exceções, não a regra. A maior parte das discussões que nos exaurem são sobre trivialidades ou sobre questões onde a mudança de opinião é improvável. Ao cultivar o silêncio estratégico,
você não apenas economiza sua energia, mas também ganha uma aura de sabedoria e serenidade. As pessoas passam a respeitar sua calma e sua capacidade de não se deixar levar pela correnteza das trivialidades. E o mais importante, você fortalece sua própria mente, tornando-se menos reativo e mais deliberado em suas escolhas, vivendo mais plenamente e com menos peso sobre os ombros. 8. Praticar o deixar passar. Aprenda a selecionar o que merece sua atenção finalmente. Chegamos à oitava e talvez mais sutil das práticas para desapegar das expectativas alheias e encontrar a verdadeira leveza. Praticar o deixar passar. Esta é a culminação de todas as outras lições. Uma síntese da aceitação, do desapego e da sabedoria de focar no que está em nosso controle. Deixar passar é a arte de não se prender a cada pensamento, a cada comentário, a cada crítica, a cada contratempo que surge em sua mente ou em seu caminho. É aprender a filtrar, a selecionar o que merece sua atenção e permitir que o restante simplesmente flua, sem se fixar em você. Vivemos em uma era de sobrecarga de informações e opiniões. Somos bombardeados por estímulos, expectativas, julgamentos, comparações 24 horas por dia. Se tentarmos absorver e processar tudo, nossa mente se tornará um caos, uma lixeira mental, onde cada lixo alheio é carregado como se fosse um tesouro. O deixar passar é a sua lixeira mental estratégica. Pense na metáfora de um rio. Muitas coisas flutuam pela superfície. Folhas, galhos, às vezes lixo. Se você tentar agarrar cada objeto que passa, você nunca seguirá o fluxo. Você ficará preso, exausto, e o rio continuará seu curso sem você. Da mesma forma, pensamentos intrusivos, comentários maldosos, pequenos aborrecimentos diários, falhas minúsculas. Tudo isso pode ser como lixo no rio da sua mente. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que aparece em nossa mente, o pensamento inicial, a emoção bruta. Mas podemos controlar nosso assentimento a ele, nossa reação. Podemos escolher se vamos nos apegar a ele, ruminar sobre ele ou simplesmente deixá-lo passar. Marco Aurélio nos lembra: se você se aflige por algo externo, não é a coisa que o incomoda, mas o seu próprio julgamento sobre ela. A prática do deixar passar é vital para proteger sua paz interior. Ela impede que pequenas pedras se transformem em grandes montanhas em sua mente. Impede que a opinião alheia, irrelevante ou mal intencionada, encontre morada em seus pensamentos e comece a corroer sua autoconfiança. É um escudo invisível contra a toxicidade do mundo externo. Como cultivar essa habilidade? Primeiro, através da observação consciente. Ao perceber um pensamento negativo, uma crítica que te atinge ou uma frustração menor, não se apegue a ela imediatamente. Observe-a como se fosse uma nuvem no céu. Não tente agarrá-la, ou mudá-la, ou lutar contra ela. Apenas observe-a, reconheça sua presença, e então, visualiza se dissipando ou seguindo em frente. Segundo, pratique o desidentificação. Lembre-se que você não é seus pensamentos ou suas emoções. Eles são eventos que acontecem em sua mente, mas não são a totalidade do seu ser. Ao se desidentificar, você ganha a distância necessária para não ser arrastado por eles. Terceiro, direcione sua atenção deliberadamente. Quando você deixa passar algo, você não está simplesmente ignorando. Você está escolhendo para onde sua atenção irá em seguida. Se você solta uma crítica inútil, o espaço liberado pode ser preenchido por um pensamento de gratidão, um plano de ação ou simplesmente pelo silêncio pacífico. Seu foco é seu recurso mais valioso. Deixar passar não é negligência ou apatia, é sabedoria.
É entender que nem toda informação, nem todo comentário, nem toda expectativa alheia merece sua energia vital. É a compreensão de que muitas coisas, embora existam, não precisam habitar sua mente. É o ato de liberar espaço para o que realmente importa: seus valores, suas ações virtuosas, sua paz interior. Ao dominar a arte de deixar passar, você sentirá uma leveza inacreditável. As correntes que o prendiam, às opiniões e ao caos do mundo se afrouxarão. Você se tornará um observador sereno da vida, navegando com fluidez, imune às distrações e aos pesos desnecessários. Sua mente se torna um jardim, onde você escolhe o que semear e o que arrancar, cultivando apenas aquilo que floresce em virtude e serenidade. Essa é a verdadeira liberdade estoica. ADC, você chegou até aqui, parabéns! Isso não é apenas um vídeo. É um convite para uma transformação profunda. Exploramos 8 práticas estoicas que, se aplicadas com diligência e honestidade, podem quebrar as correntes invisíveis das expectativas alheias, permitindo que você respire, viva e floresça na sua mais pura autenticidade. Cada uma dessas dicas é um passo em direção à liberdade emocional, a força que advém de viver para si mesmo, e não para o palco montado pelos outros. A leveza que você busca não está em agradar a todos, mas em agradar a si mesmo através de uma vida virtuosa e autêntica. A verdadeira aprovação é a sua própria, quando você se deita à noite e sabe que agiu de acordo com seus princípios, independentemente do aplauso ou da crítica externa. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio, que nos convidava a considerar: a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. E a qualidade de seus pensamentos depende, em grande parte, do que você escolhe reter e do que você escolhe deixar passar. Então, pergunto a você, olhando para a sua vida, para as suas escolhas e para as suas preocupações diárias: o que você decide deixar ir hoje para que você possa verdadeiramente ser? Reflita sobre isso. Deixe um comentário abaixo compartilhando qual dessas práticas mais ressoou com você, ou qual você pretende começar a aplicar a partir de agora. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas. Se este conteúdo te ajudou a sentir um pouco mais de leveza, se ele instigou uma reflexão genuína em você, não se esqueça de curtir o vídeo e, por favor, inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos na sabedoria estoica e em outras filosofias que nos ajudam a viver melhor. Sua presença e seu apoio são o combustível para continuarmos essa jornada juntos. Até a próxima reflexão. Mantenha a mente firme e o coração leve.